Olá, turma, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos juntos novamente. Vamos começar mais uma aula de produção textual. Qual será o assunto de hoje? Bom, vocês já ouviram falar, já estudaram, já leram e até já construíram a sua própria crônica. Mas nós vamos falar hoje sobre recursos argumentativos. Mas faz diferença, professora? Sim, porque vocês já viram que a crônica ela também pode ser humorística. Primeiro vamos voltar um pouquinho no tempo. Crônica, texto, uma narrativa, isso, baseada no dia a dia, no cotidiano. Um bom observador ele consegue pegar, digamos, situações, episódios banais, que para outros podem não ter valor nenhum, e transformar num belo texto. Vocês já viram que a crônica ela tem sempre poucos personagens, você constrói uma introdução, inclui diálogos, e você põe no final talvez a lição ou a crítica. Geralmente a crônica ela esconde uma crítica sobre algo que está acontecendo, algo que seja socialmente relevante. E essa crítica ela pode vir no final. Já viu que uma crônica ela pode ser humorística? Sim, tem histórias, episódios que podem ser tratados num tom de humor. Mas existe também a crônica argumentativa. Isso te lembra alguma coisa? Com certeza. Você deve estar pensando, né? Eu lembro dos textos em que eu tenho que introduzir como uma tese, construir os argumentos e, na conclusão, não esquecer de mostrar coerência entre como cada parte do texto ele se completa. Bom, mais ou menos isso. O fato é que a crônica argumentativa ela vai sim defender o ponto de vista do autor. Então, que recursos argumentativos o autor ele pode usar para dar força, ênfase ou até credibilidade aos seus argumentos? Lembrando que a crônica, texto baseado em fatos, coisas que acontecem no cotidiano, isso mesmo. Ela tem um fundo ou um objetivo de fazer uma crítica, geralmente uma crítica social. Defesa da tese. Lembra da tese? Isso aí. Tese é o seu posicionamento com relação a determinado assunto. Dê uma olhada nessa imagem na página. Como é que você pode fazer com que a sua defesa ela se destaque em relação a tantos outros argumentos ou tantas outras teses que existem sobre o mesmo assunto? O objetivo dessa aula é mostrar para você que existe uma maneira de você argumentar. Não é só você falar que concorda ou discorda. Você pode, além de dizer que concorda ou discorda, sem dizer que concorda ou discorda, você pode dar força aos seus argumentos por usar dois mecanismos. Você vai precisar apresentar isso de maneira clara. É assim que você vai se sair em destaque, como nós vemos a imagem ali abaixo. Mas afinal de contas, se o que você quer é mostrar de maneira clara como você se posiciona em relação a um fato que é socialmente relevante, que seria relevante mesmo? Importante, algo que para as pessoas deve ser tratado com cuidado, algo que deve ser analisado, observado, algo importante. Crônica argumentativa, como você pode ver na tela, e ali esse comentário as duas imagens. Ela apresenta uma ideia central. Por que isso é importante? Porque a crônica humorística não necessariamente precisa ser assim. Mas quando você vai trabalhar com argumentos, em geral, esses argumentos, lembra, vão defender uma tese que você lança no início do seu texto. Então, diferentemente da crônica humorística, que pode ter mais de uma ideia central, dependendo ali da situação, na argumentativa não. Você vai defender uma tese. Nós vamos ver um exemplo de tese e de como você pode defendê-la. Ela vai ser usada na construção dos argumentos. Quando você introduz um texto, em geral, um texto argumentativo, a tese ela vai vir no início. Então,
Você está lá, começou a digitar ou está escrevendo o seu texto. Você põe no início o seu posicionamento a respeito de um determinado assunto. Você põe lá a sua tese. Depois você vai construir alguns argumentos que vão mostrar o porquê daquele posicionamento seu. Mas existem mecanismos diferentes de você construir esses argumentos. No caso da crônica argumentativa, nós vamos ver dois meios. A primeira maneira de você dar força, energia, ou até credibilidade para os seus argumentos é a exemplificação. Vem de isso mesmo, exemplo. O que isso vai fazer? Vai dar credibilidade. Por quê? Você lançou uma tese no início, depois você argumentou sobre os porquês daquele posicionamento e depois você vai citar um exemplo. Isso muda toda a história. Vamos ver como podemos fazer isso? Primeiro, vamos supor que o assunto seja o tempo que as pessoas passam usando o celular. Você usa muito o celular? As pessoas à sua volta usam muito o celular? Perceba que crônica é um texto baseado em fatos. Então, se a tese é o tempo que as pessoas passam usando o celular, ou melhor, o assunto é esse, o tema do seu texto é esse, e não título. Tema, diferente de título, lembra disso? Tema é o assunto. Então, o assunto é o tempo que as pessoas passam usando o celular. Qual a sua posição sobre isso? Você concorda? Discorda? Independente da sua opinião, você vai exemplificar. Você vai citar um episódio presenciado por você ou algo que você observou na maioria das pessoas. Quando você exemplificar uma determinada situação, por exemplo, pode ter acontecido no shopping. Bom, agora os shoppings estão fechados, mas pense como as pessoas usam o celular no ambiente de entretenimento. Será que elas usam só para tirar foto? Ou será que elas ficam o tempo inteiro com a tela ligada, com mensagem de texto, ao invés de interagir com aquelas que as acompanham? Bom, isso é algo que você pode observar. E aí você vai ter isso aí, base para construir a sua tese. Você pode citar algo que você observou no shopping, na entrada, antes ali de entrar para ver o filme, no cinema. Você pode falar sobre como os adolescentes usam o celular na escola, ou sobre como os idosos estão aprendendo a usar o celular, os desafios. Então perceba que o nome celular, substantivo celular, ele pode gerar uma infinidade de assuntos para uma crônica. Agora você vai precisar apresentar na sua tese uma posição em relação ao assunto. Na sua opinião, o tempo que as pessoas passam usando o celular é equilibrado ou elas passam mais tempo do que deveriam? Opa, aí já temos um posicionamento. Vamos supor que você acha que as pessoas passam muito tempo no celular. Você vai exemplificar. Você pode usar um exemplo presenciado entre seus amigos, algo que você observou na sua vizinhança, algo que você observou na sua escola. Isso é exemplificação. Você vai citar um episódio, um fato. Lembrando que o objetivo da crônica é isso aí, fazer uma crítica. Então, a forma como você vai trabalhar com os recursos linguísticos, né, que são tão preciosos, a forma como você vai trabalhar com esses recursos linguísticos vai dar o tom de crítica que você está fazendo para um assunto que é socialmente relevante. Outro exemplo de assunto, exercícios físicos em tempos de quarentena. Agora chegamos na nossa época, estamos falando de quarentena, tempos de isolamento social. Período de sono alterado. Então, perceba que são assuntos diferentes, mas fazem parte de uma mesma época. Você se exercita, as pessoas à sua volta fazem exercícios físicos. Dê uma olhada nessas duas fotos aqui. Deixa eu diminuir a minha imagem para não atrapalhar. Será que as pessoas estão fazendo exercícios físicos enquanto estão em isolamento? E quanto à rotina? Será que as pessoas conseguem manter os horários para aqueles que estão em casa? Como é que os jovens fazem para manter o horário de estudo,
Como é que as pessoas que não estão podendo trabalhar fazem para manter uma rotina dentro de casa para o trabalho? É assim na sua casa? Então, o que você vai fazer? Você vai exemplificar citando situações que você presenciou, que você testemunhou, coisas das quais você foi testemunha ocular. Isso vai servir para reforçar o seu argumento. Mas é importante que no início você tenha colocado ali qual é o seu posicionamento. Afinal, as pessoas fazem ou não fazem exercício físico durante a quarentena? A maioria faz ou não faz? Período de sono, foi ou não foi alterado? Você precisa definir isso na sua tese. Construa os seus argumentos e depois dê exemplos. O texto fica com uma outra cara, de um outro jeito, muito mais atraente, porque você consegue dar força, vigor. Você vai dar credibilidade para aquilo que você está falando. Mas nós falamos que são duas as maneiras que nós vamos ver hoje de fortalecer os argumentos de uma crônica argumentativa. Vamos para o segundo meio de fazer isso. Citação de autoridade. Afinal de contas, o que seria isso? Você com certeza já precisou fazer uma citação em alguma fala oral sua. Citou algo que um especialista sobre um assunto falou. Ou citou algo que um professor falou, que os pais falaram. Você tem um argumento e agora você cita uma autoridade. Isso é muito importante. Citar o discurso ou as ideias de uma autoridade no assunto. Bom, vamos exemplificar. Cite as palavras de um especialista no assunto que foi apresentado no texto. Bom, nós falamos lá de quem mesmo? Isso. Horário alterado durante a quarentena. Você mantém seus horários durante a quarentena? Sim? Não? Bom, vamos supor que você diga que é muito difícil manter os horários que nós tínhamos antes, durante a quarentena, porque agora você estuda em casa. Perfeito. Você mostrou lá sua tese, seu posicionamento. Agora você precisa fazer uma citação de autoridade sobre o assunto. O que você pode usar? Citar as palavras de um especialista, talvez alguém da área médica, falando sobre a importância do sono. Você pode citar a fala de alguém numa entrevista que você assistiu. Ou você pode citar dados de uma pesquisa, como mostra a fotografia aí ao lado. Talvez você tenha visto que a maior parte das pessoas estão com o horário de sono bem diferente do anterior. Houve uma alteração muito grande, lá de 70% para 30%. 70% das pessoas estão com dificuldade de manter os seus horários. Você pode usar fatos citados por outras pessoas, as coisas que sejam relevantes, porque a crônica, ela trata de coisas reais. Então, você precisa ver fatos atuais sobre um assunto, especialmente se o assunto for atual. Você precisa falar das pesquisas mais recentes, citar aquilo que uma autoridade mais recente no assunto falou sobre aquilo. Então, citação de autoridade, ideia ou discurso, você pode colocar ali entre aspas, ou você pode, conforme citado por fulano de tal, você pode fazer isso. Ou você pode apresentar dados de uma pesquisa. Isso dá um brilho diferente no seu texto. Esse tipo de ferramenta textual, quando você exemplifica, cita autoridade, faz com que a sua crônica ela ganhe força, como se ganhasse ali uma injeção de ânimo. Será que é difícil fazer isso? Não, não é difícil. Primeiro porque você já sabe como fazer uma crônica. Você já sabe que você tem que fazer uma breve introdução. Você sabe que no início estamos falando de crônica argumentativa. Você vai apresentar a sua tese, o seu posicionamento com relação a determinado assunto. Depois você vai argumentar sobre os porquês da sua tese. O que você viu hoje é o que você pode introduzir além dos seus argumentos. Exemplificação, citação de autoridade. Dica para você: selecione um fato que seja socialmente relevante. Aí na sua rua, no seu bairro. Escolha um posicionamento seu sobre o assunto. Você observou? Lembra, nós citamos alguns exemplos ali. As pessoas usam demais o celular? Bom, em épocas de pandemia, não tem como. Mas e antes? Quais eram os hábitos? E já que estamos em pandemia, em época de pandemia, você pode adaptar ao período atual. Será que as pessoas
estão tirando tempo para conversar, as famílias estão passando mais tempo conversando em casa, já que tá todo mundo em casa junto. Será que as pessoas usam melhor esse tempo ou não? O que que as pesquisas mostram? Você pode mostrar o seu posicionamento, argumentar sobre isso e em seguida mostrar um dado de uma pesquisa. Apresente seus argumentos. Lembre-se, os argumentos são seus. Você precisa ter os seus argumentos, não é copiar e colar, ok? Use a exemplificação ou a citação de autoridade para dar ênfase aos seus argumentos. Argumento primeiro, exemplificação ou citação de autoridade depois. E não se esqueça, crie um título que chame a atenção do seu leitor. Lembra que nós já falamos sobre isso, que tema é diferente de título. Tema é o assunto do qual o texto trata. Por exemplo, uso do celular. Mas o título é aquilo que vai atrair o seu leitor. Talvez, devido ao título, a pessoa vai escolher ou não se vai ler determinada crônica, determinado texto. O título que chama a atenção. Então, seja criativo. Não economize na sua criatividade, ok? Tente pôr em prática essa dica e você vai ver que é bem fácil trabalhar com esses dois elementos e como construir uma crônica narrativa. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na nossa próxima aula. Beijão, turminha!